Olá, bom dia a todos e todas, dando continuidade às nossas ações de desenvolvimento aí do início do ano letivo e acompanhamento das nossas escolas, nossos colegas de trabalho que estão atuando diretamente nas nossas escolas. A gente volta hoje para falar de um tema que foi muito importante, foi discutido nas escolas ontem, na quinta-feira, né? Quinta-feira foi dia de planejar, né, acolhimento de estudantes, as aulas, as ações pedagógicas, mas com um ponto especial, que é a elaboração do plano de desenvolvimento individual do aluno. E entre outras ações também que constavam lá, como estudar aquele documento das barreiras atitudinais, a resolução, enfim, vários assuntos para ontem. A gente vai dar uma ênfase especial hoje, por isso nós estamos aqui hoje com a analista educacional Janeci Ferreira, que já trabalha há muito tempo com a educação especial, né, que é o atendimento educacional especializado aqui na regional, e aí com muito carinho preparou para vocês essas orientações que estão constantes no documento, mas nada melhor do que você ter alguém aí, né, que trabalha no dia a dia, que escuta vocês, que atende, né, presencialmente aí nas escolas, conhece muito dos nossos estudantes da rede, para falar um pouquinho e com carinho dessa elaboração. Então, bom dia, Janeci. Fica à vontade para iniciar a sua apresentação. Vou ficar por aqui com você. E à medida que você for explanando aí sua apresentação, se precisar, é só me chamar que eu volto, tá bom? Boa Tá apresentação. bom. Bom dia, bom dia a todos, bom dia aos colegas que estão nas escolas nesse momento tão especial, né, que é o momento de acolhimento aos nossos alunos, aos estudantes, a todos os estudantes, mas principalmente os nossos estudantes que são o público da educação especial, né? Eles têm que ter um atendimento, um acolhimento ainda maior em nossas instituições. Então, hoje a proposta é fazer uma abordagem, né, desse documento tão importante, tão assim indispensável na nossa proposta pedagógica para atendimento a esses alunos. Então, foi desafiador, né? Isabela, nossa diretora educacional, propôs fazer esse estudo aqui com vocês, deixar as orientações, apesar do documento orientador, detalhando todos os pontos a serem observados na hora da elaboração do PDI. Como ela mesma colocou, uma fala traz muita ajuda, colaboração na hora de elaboração desse documento. Eu faço parte, né, para quem não me conhece, sou Janeci Ferreira, faço parte da diretoria educacional e trabalho aí diretamente com a equipe do SAI, né, que é Serviço de Apoio à Inclusão. Todo mundo fica perguntando o que é SAI, o que é SAI. SAI é o serviço, né, que funciona na Superintendência e na Diretoria Educacional B, que é o Serviço de Apoio à Inclusão nas escolas. Tá? Eu vou começar a apresentar e, à medida que eu for colocando aqui, se tiver dúvidas, depois vocês podem passar para a gente que nós vamos respondendo. Aqui eu coloquei para começar a minha fala, o contato, sempre a gente coloca no final, né? Mas eu quero colocar aqui no início, porque esse início de ano é um início bem conturbado, que as pessoas às vezes precisam entrar em contato conosco, tanto o pessoal das escolas como as famílias, e às vezes reclamam essa dificuldade em falar conosco. Então, nós temos aí contatos diretamente com a equipe, faz parte da equipe, além de mim, né, Janeci, ainda temos a Cristiane e a Daniele, que também está compondo a equipe. E nós temos ainda o instrutor de Libras, né, o David, que também está lá fazendo o trabalho conosco.
Então, nós temos lá um telefone que é de contato direto no setor, que é 3087-2168, que vocês falam diretamente com a equipe. E se for dúvidas que às vezes vocês podem estar mandando também por e-mail, que é um e-mail do SAI que a gente responde, sre.totone.sai. Então, fica aí o contato da gente para facilitar a comunicação. O objetivo aqui hoje, né, é a gente discutir com todos os atores da escola a importância de todos nós nos unirmos para que uma educação inclusiva realmente seja efetivada nas escolas. A gente sabe das dificuldades, a gente sabe que tem muita coisa legal nas escolas, mas a gente também ainda tem muito que caminhar nessa proposta da educação inclusiva, educação especial inclusiva. Por isso, é tão importante discutir juntos, como foi feito no dia de ontem, né, o quanto é importante, é gratificante a escola se unir para que a inclusão, que a educação inclusiva realmente aconteça nas escolas, tá? A proposta aqui seria falar um pouco sobre o PDI, né? Como elaborar o PDI. Mas seria muito incoerente a gente falar do PDI sem tratar da legislação que traz o PDI como um pré-requisito para a gente fazer um trabalho coerente com os alunos. Então, nós temos aí a resolução 4256, que é de 9 de janeiro de 2020, então ela já está aí orientando o trabalho nas escolas há 5 anos, né? Nós estamos no 5º ano de instituição dessa resolução, uma resolução que deixa bastante claro as diretrizes e a normatização da educação especial na rede estadual, mas que a gente ainda percebe, apesar de 5 anos que nós estamos trabalhando com ela, algumas dificuldades da escola em implementar as diretrizes que são normatizadas por ela. Então, vou chamar a atenção aqui para 2 situações, né? A primeira, que a educação especial ela é uma modalidade de educação escolar, que ela é transversal a todos os níveis, anos de escolaridades e modalidades de ensino. Ainda hoje, né, mesmo depois de passar tanto tempo, a gente ainda recebe questionamentos, né? Se, por exemplo, na EJA tem direito à educação especial, se os projetos têm direito à educação especial. Então, assim, a gente quer deixar bem claro aqui para vocês que todas as modalidades e níveis de ensino da educação básica têm direito à educação especial. Os alunos com deficiência, eles têm direito ao atendimento da educação especial inclusiva. Então, não é só mérito da educação dos anos iniciais ou dos finais, mas perpassa por todas as modalidades aí e níveis da educação especial, da educação básica. Outra questão que a gente queria deixar bem claro aqui, qual é o público que faz parte da educação especial. A gente ainda passa muito tempo por justificar para as escolas quais são as pessoas ou quais são os estudantes que realmente fazem parte desse público da educação especial. Então, o artigo 3º da Resolução 4256, ela deixa bem claro quais são esses alunos, quais são os estudantes. Então, qual é o primeiro? Deficiência, aquele estudante
que apresenta uma deficiência. E o que é essa deficiência? Considera-se a pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, a qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, até o documento que veio acompanhando o documento orientador do PDI, né, vem tratando das barreiras que as pessoas com deficiência têm enfrentado em nossas escolas. Em uma outra oportunidade, nós vamos tratar desse documento, tratar dessas barreiras, como minimizar essas barreiras para que as pessoas com deficiência elas tenham mais acesso e tenham mais condições de permanência aí em nossas escolas. O segundo público, né, o transtorno do espectro autista, TEA, que é considerada aquela pessoa que apresenta quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou nas estereotipias motoras. Então, esse é o segundo público. E o terceiro são as pessoas que apresentam altas habilidades ou superdotação. Quem são essas pessoas? Aquelas que demonstram potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, ou isoladas ou combinadas, né? Pode ser intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes, além de apresentar grande criatividade, envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de interesse comum. Então, esses são os 3 públicos que fazem parte da educação especial inclusiva. Agora, quando a gente pega os 3 públicos, não significa que todos vão ter acesso aos mesmos serviços de AEE. Aqui, nós pegamos o público como um recorte para o atendimento educacional especializado. Agora, como que nós vamos definir qual serviço que será ofertado para cada um desses públicos? Vai ser de acordo com o documento que a resolução traz, né? Que a resolução traz como oficial já um documento estruturado, que seria o PDI. Então, através da documentação, da elaboração feita pela escola, pelo registro que a escola faz, junto aos seus profissionais, faz análise, avaliação, o planejamento e a definição das necessidades desses estudantes, é que nós vamos analisar a necessidade de atendimento dos serviços. Então, é sempre muito importante quando a gente começa a tratar da educação especial, porque a gente percebe nas escolas, não só nas escolas, mas até está sendo uma questão familiar também, que quando o aluno apresenta deficiência, o primeiro serviço que já é questionado, já é solicitado, é o serviço de professor de apoio. Né? O professor de apoio à comunicação, linguagem e tecnologias assistivas. Mas, às vezes, a necessidade daquele aluno não perpassa pelo serviço de professor de apoio à comunicação. Então, é nesse momento que é fundamental a elaboração do PDI de forma coerente pela equipe da escola. Então, é através desse documento que a gente faz a análise mais detalhada
dessas necessidades, porque os serviços que são ofertados não é só o serviço de professor de apoio. A gente tem outros serviços que atendem às necessidades dos alunos, mas que às vezes eles são deixados de lado, não são desejados pela comunidade escolar, não são desejados pela família, né? Então, é sempre importante, na elaboração desse documento, ter esses cuidados de realmente analisar qual a necessidade desse aluno que está sendo, o foco do documento que está sendo elaborado. Então, esse documento, né, o PDI, ele é um documento que está previsto na Resolução 4256, não é criação da superintendência, não é criação da escola, é um documento fundamental para que a gente consiga atender o aluno da melhor forma. É o planejamento do atendimento a esse aluno que apresenta as necessidades. Então, quando bem feito, bem elaborado, através das observações, coerente com as necessidades do aluno, é um documento rico que vai ajudar nos avanços que esse aluno precisa. Aqui eu peguei da resolução também, vou falar um pouquinho do que é o PDI. Né? O PDI é o Plano de Desenvolvimento Individual. É nesse momento que a gente reforça com vocês, é um documento individual de cada estudante. Como a gente tem acesso aos PDIs, né? A gente tem o Drive, que toda escola tem que colocar lá os PDIs dos alunos, tanto do ano anterior como do ano em curso. Então, nós estamos lá com o Drive, né? A gente tem PDI 2023, 2024, e agora as escolas têm que inserir os PDIs 2025. Às vezes a gente pega para analisar um PDI para fazer uma aprovação de um serviço, e a gente percebe que, às vezes, aquele PDI, ele é cópia de outro PDI, de outro aluno, né? Ou, às vezes, é um PDI que vem sendo só mudada a data nos anos de acompanhamento daquele aluno. Então, ele perde o sentido, porque o PDI ele é um documento que ele é obrigatório para o acompanhamento do desenvolvimento e aprendizagem do estudante. Se esse PDI ele não é um PDI que ele seja flexível, que ele seja sempre atualizado ali na escola, no decorrer do ano, ele fica um documento morto, só um documento para pro forma, né? Para ter aquela aprovação. E o PDI ele não foi pensado para isso, ele foi pensado para que seja um documento que ele vá, durante a vida escolar do aluno, ele vai acompanhando. E ali vai registrando os avanços, as dificuldades, as necessidades desse aluno. Então, ele está sempre sendo elaborado e reelaborado, reestruturado no decorrer do ano. O PDI deve ser construído por todos os atores envolvidos no processo de escolarização do estudante, sendo o especialista da educação básica o profissional responsável por articular e garantir a sua construção. Se na escola não tiver esse especialista, e o gestor da escola vai indicar um professor que fica responsável por essa articulação ali na escola. Mas como a maioria das nossas escolas tem um especialista, é ele que é o responsável por articular essa elaboração desse documento. Janeci, quem são esses atores que precisam estar envolvidos ali na elaboração do documento?
todas as pessoas que têm contato com aquele aluno, né? Desde o ASB, que às vezes recebe ele no portão, até a gestão escolar, até o diretor que está ali, que acompanha, todo mundo pode contribuir na hora da elaboração desse documento. Ele é um documento que ele precisa da contribuição de todos para ele ser realmente coerente com aquele estudante que a gente está fazendo o estudo de caso ali. O PDI deve ser construído com base no histórico da vida do estudante, avaliação diagnóstica, planejamento, acompanhamento e avaliação final. A gente tem, por exemplo, recebido vários questionamentos. Agora, que dia que vai começar a fazer a solicitação dos alunos 2025? Hoje, nesse exato momento, nós nem iniciamos o ano letivo ainda. Nós estamos no ano escolar, né? Iniciando aí a preparação para o início do ano letivo. O PDI é um documento que ele é obrigatório e sem ele, eu não tenho como solicitar os serviços. Se esses alunos que estão matriculados estão se matriculando agora, que vão começar na escola a semana que vem, a escola às vezes ainda não teve o contato com ele, o professor ainda não conheceu esse aluno. Então, como é que nós vamos saber qual o serviço deve ser aprovado para esse aluno? Se o pré-requisito é o PDI. E se eu só faço um PDI a partir das minhas observações, das observações pedagógicas que são feitas. Então, fica incoerente para nós já solicitar um serviço novo, um serviço que vai iniciar agora em 2025, sem ainda ter tido esse contato com os alunos. Então, a partir da segunda-feira é quando a gente vai liberar o link para a escola já começar a fazer essas observações, já fazer as reuniões com os professores fazerem o monitoramento desses alunos, o acompanhamento, observar, né, as dificuldades, observar as necessidades desses estudantes, para, assim, em um momento oportuno, fazer a reunião e elaborar o PDI, a justificativa pedagógica, para a gente pensar qual o melhor serviço a ser ofertado para aquele estudante. Então, é importante para nós, é importante para a escola, nesse momento, mostrar isso para a família, né? As famílias também ficam ansiosas, né? A gente tem recebido muitas ligações querendo saber que dia que vai aprovar o serviço para o filho. Mas o filho ainda nem chegou à escola. Então, é importante para nós que os diretores, os professores, a equipe pedagógica faça esse esclarecimento para a família. Explique para a família que tem um trâmite que precisa ser feito, que o PDI é elaborado a partir do momento que a gente começa a conhecer o aluno. Que eu não tenho como saber se o aluno, por exemplo, ele precisa de uma adaptação no lápis, se eu ainda nem vi o aluno, se eu não tive ainda esse contato para ver como é que como ele escreve. Então, todas essas questões a gente precisa ter conhecimento para a gente também esclarecer a família, tirar da família essa angústia, né? A gente entende que a família fica preocupada, ela fica ansiosa, né, para que esse aluno tenha o atendimento mais rápido possível, mas nós temos que entender que a educação tem os documentos que a gente precisa fazer e refletir antes de qualquer aprovação de serviços. O PDI
ele deve acompanhar os estudantes nos casos de transferência, no caso de remanejamento. É sempre importante, né? Se você recebeu na sua escola um aluno que ele era da rede municipal e a família já relatou para a escola que lá na rede municipal ele tinha um atendimento, seja de monitor ou um atendimento de professor de apoio. Já solicitada essa rede, a cópia do PDI para você analisar, para você olhar se está coerente, se pode só reestruturar para solicitação. Porque quando a gente tem um documento que já foi preenchida anteriormente, a gente consegue reestruturar esse documento mais rápido, né, fazer uma análise mais rápida, porque a gente já tem um conhecimento prévio desse aluno, tá? Então, e quando o aluno sair da escola e ir para outra escola, também é importante. Esse momento nós temos muitos casos, né, de alunos que estudaram até o 5º ano numa escola e esse ano vai começar no 6º ano em uma outra escola. Então, é importante que eu pegue cópia dessa documentação, dos PDIs, dos relatórios e das justificativas e encaminhe para a escola que está recebendo esse aluno, porque é um momento também da outra escola já perceber esses avanços, essas dificuldades e fazer a reestruturação do PDI com mais tranquilidade, com mais segurança, tá? Para quem que a gente faz o PDI? A gente faz para todos os alunos com deficiência, que tenha TEA ou outras habilidades, né? Ou altas habilidades e superdotação. Esses alunos que são o público para a elaboração do PDI. Por que a gente tem que fazer o PDI? Porque o professor do ensino regular deve, juntamente com a equipe pedagógica e os professores da educação especial, elaborar o PDI dos alunos. Sempre acontece, por quem, né, que perguntou, sempre acontece que as escolas nos perguntam assim, quem é responsável por elaborar os PDIs? É o professor de apoio? Né? Eu não tenho PDI ainda porque o professor de apoio ainda não chegou. O PDI, gente, ele precede o professor de apoio. Eu faço o PDI para solicitar os serviços, seja professor de apoio, professor intérprete de Libras, guia intérprete, o ASB, né? Às vezes o menino precisa de apoio à locomoção, higienização e alimentação. Então, eu já, para solicitar essas informações, elas já precisam estar contidas no PDI. E quando que a gente faz esse PDI? As escolas elaboram um PDI desde o início da vida escolar dos estudantes. Por isso que a gente fala da importância dessa continuidade, para a gente entender como o aluno foi desenvolvendo no decorrer da vida escolar dele. Então, todo ano, a gente elabora no início do ano, pode ir reestruturando no decorrer do ano, porque é um documento que tem que ser de consulta diária, né? Os professores que estão ali trabalhando com esse aluno precisam estar com o PDI, com a cópia do PDI em mãos, para poder identificar quais as habilidades precisam trabalhar, quais as necessidades esse aluno tem que ser trabalhadas com ele. E para quê? Para que a ação educacional tenha um plano norteador, né? Acabei de falar, e as informações sobre o aluno sejam discutidas e registradas sistematicamente. Então, sempre o PDI ele vai estar sempre em evolução, você vai estar sempre mexendo nas informações que vocês
colocaram no início. Tá? E aí, a gente tem na Resolução 4256 um documento padrão. Esse documento ele tem uma configuração, tem especificidade, tem itens que não podem ser mudados, né? Todas essas etapas elas precisam ser respondidas. Isso é importante por quê? Porque quando a gente vai à escola ou quando a escola solicita o serviço, a gente vai analisar cada item desse para saber qual a necessidade do estudante. Então, a primeira parte do PDI são os dados institucionais, né? Primeiro, a data de elaboração, quando que a escola reuniu para fazer esse PDI. Às vezes a gente pensa que em uma reunião a gente consegue fazer um PDI, mas às vezes demanda mais tempo. Mas a gente já tem que fechar uma data ali que foi elaborado o PDI. Se foi no início do ano, se foi em continuidade, né? Acontece muitas escolas, já no final do ano anterior, deixa o PDI já elaborado para dar continuidade no próximo ano. A SRE, o nome da escola, o código, isso é muito importante, né? Às vezes a gente recebe uns PDIs que quando a gente vai ver, a gente não sabe de onde é a escola, qual o município, às vezes nem qual o ano que o aluno está matriculado. Então, é importante que todas essas informações elas sejam atualizadas conforme o estudante que está sendo elaborado aquele PDI. Tá? O ano de escolaridade, se a escola possui acessibilidade física ou não, né? É super importante isso, porque às vezes a gente tem um cadeirante e a escola está cheia de escadas e não tem nenhuma rampa. Então, nós precisamos pensar na acessibilidade para esse aluno. Então, é uma informação riquíssima que a escola não pode deixar de colocar. Se a escola possui sala de recursos ou não, e se ela não possui sala de recursos, qual a escola que vocês informam, encaminham esse estudante para fazer a sala de recursos. Todo estudante público da educação especial, um dos serviços que é ofertado para todos, sem distinção, é o serviço da sala de recursos. E para mim, especificamente, que estou na educação especial há bom tempo, para mim é o serviço mais importante da educação especial, é o da sala de recursos. Eu quero até aqui deixar registrado que em algum momento eu quero fazer uma orientação só de sala de recursos, porque é o serviço mais importante, é o lugar que o aluno tem todo o atendimento para desenvolver as habilidades que ele tem dificuldade em decorrência da deficiência. E, às vezes, é o serviço que é menos valorizado pela família, pela escola, né? E a gente precisa resgatar esse valor da sala de recursos. Então, é aqui, nesse momento, que vocês vão indicar qual a escola que o aluno vai frequentar a sala de recursos. Depois coloca o nome das pessoas, do diretor, do vice, e logo abaixo nós vamos colocar os responsáveis pela elaboração do PDI. Aqui, no item 11, todo mundo deve participar, né? Porque tem estratégias, tem espaços que um professor específico ele vai ajudar muito na elaboração. Quando a gente trata, por exemplo, da questão aqui
de movimentos, né? O professor da educação física, por exemplo, é fundamental que ele esteja nesse momento para fazer essa avaliação. Né? Às vezes pergunta lá, o menino corre, ele consegue ficar agachado, ele consegue jogar uma bola. Ninguém melhor do que o professor de educação física para fazer essa avaliação nas aulas que ele está ali junto com esse estudante. Então, aqui é o momento de colocar todos os profissionais, todos os professores que participam da elaboração. Aí nós vamos para os dados do estudante, né? O nome, a data de nascimento, quem foi responsável por fazer a matrícula desse aluno, quem é responsável por esse aluno na escola. Aí vocês vão falar assim, Janice, isso não é tão importante. Porque às vezes a gente depara com situações no PDI, relatos no PDI, que às vezes a gente precisa voltar a esse responsável para entender o que aconteceu, como que aquela situação foi descoberta, né? Então, assim, é sempre importante a gente entender quem é o responsável e qual o grau de parentesco dessa pessoa com esse aluno. O ano de escolaridade, a deficiência informada, né? Aí, aqui nesse momento, é um momento que a gente pega o laudo para a gente colocar, né? Qual a deficiência que está informada no laudo, se é deficiência intelectual, se for TEA, né? Deficiência física, auditiva, o que esse aluno tem de laudo. O laudo ele não vence, né? Se o menino nasceu com, por exemplo, uma deficiência intelectual, né? Vamos lá, F72, ele vai continuar com F72. Às vezes o que vai mudar é as habilidades, o desenvolvimento desse aluno, mas o laudo vai permanecer o mesmo. Nesse momento, a gente também até pergunta para a família se ele é acompanhado por algum profissional fora da escola, se ele faz alguma terapia, se ele faz alguma, por exemplo, às vezes com fonoaudiólogo, com um psicólogo, né? A gente vai citando aqui quais os atendimentos esse aluno faz fora da escola. É um terapeuta ocupacional, né? Todos esses atendimentos a gente vai colocando aqui. Faz uso contínuo de medicamento? Para que esse medicamento e quais os efeitos colaterais? Se ele causa algum efeito colateral e quais? E aqui é muito importante, porque os efeitos colaterais nem sempre acontecem com todos os estudantes. Nós vamos ter estudantes que tomam um medicamento e ele vai ficar mais sonolento, né? E tem outro que não. Ele vai ficar normal. Então, assim, não vai ter mais sono, não vai comprometer, por exemplo, o atendimento dele na escola. E pode acontecer aqueles que vão tomar o medicamento e vai chegar e vai querer dormir na escola, né? Então, a gente tem que saber desses efeitos para a gente também, às vezes, até discutir com a família a melhor alternativa, o melhor horário para estudar, né? São coisas que a gente também pode decidir algumas questões pedagógicas na escola. Possui alguma necessidade específica? Né? Aqui a gente coloca, né? Vamos pensar aqui, por exemplo, se o aluno ele precisa de, ele usa uma sonda, usa fralda,
a alimentação, por exemplo, é só pastosa. Então, assim, aqui nós vamos listar aquilo que é específico daquele aluno, uma necessidade que é importante, que a gente não pode deixar de listar, porque pode acontecer algum imprevisto se a gente não tiver esse conhecimento, né? Por exemplo, às vezes a gente tem alunos que ele não pode com certa alimentação, então é o momento da gente colocar aí nessa necessidade específica. Aqui também no item 9, a escola já tem uma previsão do tipo de atendimento que ela acredita que esse aluno precisa, né? Conforme a necessidade dele, por exemplo, se é surdo, sabe Libras, então ele precisa de um intérprete de Libras, um professor intérprete de Libras. Ele tem um retardo mental gravíssimo, tem muitas dificuldades, aí, né, no PDI a gente vai relatando essas dificuldades, esse aluno precisa do professor de apoio à comunicação. Então, não, ele é um aluno com deficiência, mas ele não precisa de nenhuma adaptação ao conteúdo, a adaptação para ter acesso ao currículo. Ele precisa de desenvolver as habilidades de atenção, de concentração, de percepção. Então, são habilidades que a gente desenvolve não com professor de apoio, não com professor intérprete de Libras, mas a gente desenvolve lá na sala de recursos, com o professor de AE que atende na sala de recursos. Então, ele não vai ter os outros atendimentos, mas ele vai ter o atendimento da sala de recursos. Esse aluno, ele usa fraldas, ele é cadeirante, ele não consegue alimentar sozinho, então ele precisa de um ASB para poder atender, dar esse apoio nessas horas de locomoção, de alimentação ou de higienização. Aí a gente coloca aí no outro, né? E qual é esse outro? Nesse caso, vai ser o ASB. E aí vai, gente. É a escola analisar realmente aquilo que a escola entende que o aluno precisa e fazer apontar aí no PDI para a gente analisar, tá? Aí nós vamos para o 10, se o aluno utiliza recursos de acessibilidade. E qual? Né? Aqui, por exemplo, um aluno cego, né, com cegueira, ele usa o notebook com leitor, aí a gente vai acrescentar aqui qual é essa acessibilidade que ele precisa, né? É sempre importante fazer essa listagem aqui. O aluno escreve, mas para ele escrever precisa, por exemplo, de um lápis mais grosso, né? É um tipo de acessibilidade que ele pode vir a utilizar também. No 11, como gosta de se divertir? Aqui é importante muito quando a gente vai fazer o PDI, chamar a família, chamar o responsável e ter uma conversa com essa pessoa responsável, com aquela pessoa que acompanha aquele aluno desde que nasceu, às vezes até da gestação, né? Muitos casos são feitos relatos pela mãe ou por outra pessoa que acompanha aquela criança há mais tempo. Então, aqui é importante a gente entender como que essa criança ela se diverte, o que é que ela gosta de fazer para se divertir, né? É assistir televisão, é brincar, é montar jogos, né? Aqui a gente já vai entender algumas questões que são importantes desse estudante. Então, relatar tudo que a família fala, a gente relata aqui nessa diversão.
né? Ele gosta de brincar com colegas, ele gosta de conviver com os colegas da rua, de brincar, ele gosta de ir, por exemplo, em cinema, ele gosta de conviver em lugares que tem muita gente. Tudo isso vai nos dando, vai sinalizando para nós a respeito desse aluno. E aí nós vamos para o 3, que é as considerações da família, que é onde a gente vai fazer toda uma entrevista, né? Não de perguntas e respostas, mas uma conversa ali com a família para a gente entender o desenvolvimento deste estudante, desde, às vezes, a concepção. Aqui é importante, às vezes os especialistas falam comigo, Janice, a família fica preocupada porque a gente fica fazendo perguntas, eles não gostam, mas a gente explica para a família que é importante para a gente entender esse desenvolvimento dessa criança. Desde lá a gravidez, o nascimento, como que foi que ele foi desenvolvendo no decorrer dos anos, né? Quanto tempo ele levou para caminhar, para falar, se ela percebia alguma alteração no comportamento desses estudantes, como que ela percebeu essa mudança de comportamento, ou se sempre foi dessa forma, né? E aí a gente vai compreendendo por que esse estudante chegou nessa altura com aquela dificuldade. Ou, por exemplo, se ele mudou o comportamento em algum momento, foi o nascimento de um irmão, foi a perda de algum ente querido, o que realmente você percebe uma alteração no comportamento que te levou a pensar que aquela criança pode ter uma deficiência, ou em que momento que a família buscou esse entendimento do laudo, né, ou do profissional da saúde. Então, é sempre importante a gente fazer esse caminho aí para compreender melhor o que é importante para essa criança. Depois a gente vai para o histórico de escolarização. Aqui também, lá nas considerações da família, a gente pode colocar páginas, né? Às vezes a escola faz a entrevista e traz 2 linhas. Então, é como se não tivesse um histórico. Aqui também é a mesma coisa. Quando a gente vai fazer o histórico escolar, é importante a gente ter esse percurso do aluno. Quando que ele começou na escola, com que idade começou a frequentar a escola e como que foi esse percurso escolar, né? A gente sabe que tem estudantes, por exemplo, que começam aos 6 anos na educação básica, não passou pela educação infantil, outros passaram, teve um desenvolvimento bom, até certo ponto, depois ele foi apresentando comprometimentos. Então, isso é importante. Se ele já é alfabetizado, se não é, o que ele sabe, como que foi esse percurso aí no decorrer, se ele frequentou a sala de recursos, com quanto tempo ele frequentou, se ele continua frequentando essa sala de recursos e com que frequência, quanto tempo ele frequenta a sala de recursos, há quanto tempo, né? Então, é importante a gente fazer essa linha do tempo aí no PDI. O 4 aí do histórico escolar é se ele frequenta a educação integral, né? Se ele frequenta a educação integral, se ele não frequenta, quais as habilidades que ele dá conta ali. Se ele não frequenta e a escola oferta, por que ele não frequenta? Então, é importante a gente fazer todas essas observações. E aí, a gente vai para os aspectos comportamentais, né? É nesse momento que a gente coloca
como que é o comportamento desse estudante aí na escola, né? Aí é de marcar o xizinho. Nós temos alunos que apresentam essas dificuldades, e aí a gente tem que fazer uma separação também. O que é apresentar autoagressividade? É aquele aluno que ele é agressivo, é, tem o auto e o heteroagressividade, né? Ele agride as pessoas, ele se autoagride, é uma questão da deficiência, é uma questão de indisciplina, uma questão de desobediência às regras, né? Porque nós precisamos separar, porque tem questões que a gente vê que o aluno faz não porque ele tem uma deficiência, às vezes porque ali na briga, numa hora lá, acontece algum problema, acontece um bullying, não é uma coisa do dia a dia. Então, tem que avaliar. Aquilo é uma questão de indisciplina, é uma questão mesmo da deficiência, ou é uma questão esporádica, né? Às vezes é uma briga que aconteceu uma vez na vida. Então, às vezes, ele não vai encaixar aqui como uma questão de PDI. Né? Agora, aquele aluno que às vezes ele se automutila, ele se autocorta, né? A gente já chegou em escolas que às vezes o aluno está com o braço assim, todo mordido, ele morde as outras pessoas, ele se automorde, ele arranca os cabelos. Então, assim, aí é uma questão que é do dia a dia desse estudante. Então, a gente avalia o que é esporádico, talvez não seja uma coisa para ser traduzida para o PDI, e a outra que é recorrente, que é do dia a dia, a gente vai avaliar. E, ao mesmo tempo, nós temos aqueles alunos que são apáticos, né? Que ele fica sempre no mesmo lugar, que ele não tem autonomia para fazer nada. Se você não chegar ali e falar assim, tá na hora do lanche, vai lá pegar o lanche, ou se você não pegar o lanche, dá para ele, ele não sai daquele lugar que ele está, ele não tem autonomia para fazer nenhuma atividade sem alguém chamar a atenção dele para fazer aquela atividade. Então, a gente analisa por aí. Tá? E se tiver mais alguma informação que não encaixa em nenhum dos 5 itens, a gente pode colocar nas observações. Aí nós vamos para a avaliação inicial do estudante, né? Refere-se às condições do aluno, suas limitações, competências, dificuldades e habilidades para se garantir a acessibilidade curricular, os conhecimentos e capacidades dos estudantes. Então, aqui é o momento que a gente vai avaliando item por item, né, os aspectos psicomotores, os cognitivos, comunicacionais, né? Aqui eu não vou passar um por um, porque se a gente for passar e explicar um por um, nós não vamos sair daqui, né? Os aspectos psicomotores são os aspectos que eu acho importante o professor, por exemplo, de educação física, que está ali na quadra, que faz atividade, às vezes, mais corporais com os alunos, a observar e ajudar na hora da elaboração do PDI, porque ele está ali mais próximo, né? Não que os outros professores não possam fazer, mas eu acho que ajuda nessa avaliação. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, principalmente nos aspectos psicomotores, é que às vezes a gente vê na maioria dos PDIs, as pessoas lê aqui, por exemplo, imagem corporal, relação
do próprio. Não, que coordenação motora fina. Controla os pequenos músculos para exercícios refinados, recortar, colar, encaixar, pintar, pentear e jogar a bola. É uma habilidade que a gente avalia. E a gente já encontrou, por exemplo, em alguns PDIs que não foi observado, né? E é uma questão muito simples, que é muito rápido para a gente fazer essa observação. Então, não teria por que a gente marcar aqui que não foi observado. Outra questão também que a gente precisa ter cuidado, os professores, na hora de elaborar, que às vezes tem informações contraditórias, né? Às vezes eu coloco lá que o aluno não consegue, que o aluno não tem, por exemplo, rigidez, que o aluno tem rigidez muscular elevada, ele apresenta, e depois eu coloco que ele apresenta flacidez muscular elevada. Então, fica meio sem a gente entender se ele tem um ou se ele tem o outro. E se ele tem os dois, em que sentido, em que momento? Aí a gente pode colocar nas observações. Tá? Então, aqui eu não vou passar, porque senão vai ficar muito longo. Então, analisa todos os psicomotores, depois a gente vai para os metacognitivos, né? Aqui nós vamos tratar de percepção, como que é a percepção, a memória, a atenção desse estudante. E aqui é importante a gente acompanhar, por isso que é tão importante essa observação inicial, porque é aqui que a gente, durante o desenvolvimento das atividades, é que a gente vai conseguindo compreender se um aluno tem essa percepção, se como que é a memória dele, se ele tem atenção para fazer as atividades, se ele consegue ter foco, se ele tem concentração para aquela atividade, se ele compreende uma ordem simples, se ele identifica os personagens daquela situação. Então, assim, nesse acompanhar o desenvolvimento da atividade é que a gente consegue identificar essas necessidades dele. Às vezes, quando a gente vai na escola, a gente vai avaliar um aluno, às vezes os especialistas que já nos acompanharam falam assim, Janeci, mas essas perguntinhas suas são muito bobas, né? Claro que o menino vai saber. Não, mas elas são, às vezes a pergunta não é que ela é boba, mas ela nos traz uma resposta daquilo que a gente está querendo entender. Por exemplo, se a gente pergunta para o aluno a data de nascimento dele, que dia que ele faz aniversário, onde que ele mora, que horas que ele vem para a escola, a gente está querendo já avaliar essas questões. Né? Se aquilo que a gente pergunta, se ele responde, se ele tem atenção, se ele tem percepção, se ele consegue identificar tempo, espaço, se ele tem um pensamento organizado. Então, tudo isso a gente avalia nas perguntas que a gente faz. E que são perguntas simples, mas que a escola também pode fazer isso. O professor também, na hora que está fazendo a atividade, pode observar se o aluno está compreendendo, se ele está tendo essa percepção nas atividades do dia a dia ali da sala de aula. Porque o especialista, ele não fica junto com o aluno. Então, quem fica é o professor. E é o professor que vai dar esse feedback, né? Ele é que vai conseguir dar resposta para a gente dessa necessidade do estudante. Se ele está tendo, se ele está respondendo aos estímulos, se aquilo que é perguntado, que é ofertado, se tem a resposta, se não tem. Então, é sempre muito valiosa, é imprescindível a avaliação e o acompanhamento do professor nesse momento.
Aí também vai ter, né? Nós vamos avaliar se a memória é de curto prazo, se é de longo prazo, se ele tem memória visual, né? Se eu mostro uma atividade que ela é mais visual, se ele consegue identificar, se ele consegue memorizar, como é que é a memória auditiva dele. Então, aqui a gente vai avaliando cada item. Aqui, né, quando a gente termina de marcar todos os x, que a gente passa por todas aquelas habilidades, caso o estudante apresenta 50% ou mais de marcações, não apresenta ou não observar, descrever as habilidades que ele demonstra. Né? Às vezes a gente vê um PDI que está marcado, a maioria está mais por não apresenta ou por não observado. Então, é importante a gente entender o que esse menino domina daquelas habilidades ali, já que a maioria ele não dá conta de dominar. Ou o contrário, né? Às vezes, quase que 90%, 100% das habilidades o menino domina. Então, quais as dificuldades que ele apresenta em decorrência da deficiência? Porque quando a gente vai avaliar o PDI, a gente pega aqueles marcadinhos que a escola faz, os xizinhos, e a gente analisa, a gente olha, nossa, mas o aluno sabe, ele tem desenvolvido todas aquelas habilidades e a escola está solicitando um professor de apoio para ele. Então, quais as necessidades que esse aluno está apresentando para ter um professor de apoio? Né? Então, se ele tem todas aquelas habilidades desenvolvidas, em que o professor de apoio vai trabalhar com ele? Qual a habilidade que está demandando ali daquele PDI para ter aquele serviço? Então, é onde as pessoas nos perguntam por que rejeitar aquela solicitação. Mas é rejeitar porque a gente analisa cada passo a passo daquilo que vocês colocaram no documento. Tá? E aí nós vamos para a comunicação e linguagem, né? Que é outro ponto fundamental. Como que esse aluno se expressa? Né? Se é um aluno surdo, se ele usa a linguagem de Libras. Né? Se é um aluno cego, se ele usa o braille. Então, é sempre importante vocês sinalizarem para nós a forma de comunicação desse estudante. A comunicação dele com os colegas, com a família, com os professores. Aqui, às vezes, a gente, essa comunicação, se ela é comprometida, né? Se aqui mais à frente a gente vai ter ativa. Se ele não tem, se ele tem, como que ele faz essa comunicação? É através de comentários, solicitações, para as necessidades básicas dele, para obter a atenção de todo mundo que está ao redor, é para fazer escolha, para pequenas narrativas, ou se ele não tem intenção comunicativa. Que nós temos estudantes que ele não tem intenção nenhuma comunicativa. Então, aí a gente já coloca ali. Mais à frente, nós vamos ver, por exemplo, se ele não usa, não é verbal, qual tipo de comunicação suplementar alternativa que a gente usa para comunicar com esse aluno. Né? Aquele aluno, por exemplo, o TEA não verbal, como é que você comunica com ele? É através dele no alfabeto móvel, é na alta tecnologia, né? Nós temos aí, por exemplo, os cegos que usam o celular com alta tecnologia, é baixa tecnologia, é com figuras avulsas, fotos, numerais, é com a prancha de comunicação, é com a prancha temática.
né? É uma dúvida que a gente sempre depara nas escolas, por exemplo, o TEA, que não é verbal. Como é que você comunica com ele? É com a prancha de comunicação? É com a prancha temática? Como que você faz essa intermediação da comunicação com esse estudante? Então, tem que colocar aqui. Como que ele se expressa, né? É com gestos caseiros, por exemplo, na Libras, né? A gente nem todo surdo, às vezes o surdo ele não domina todos os gestos, então às vezes ele tem todos os sinais, às vezes ele usa um sinal que não é o convencional que a gente que está na Libras. Então, são gestos caseiros, a gente encontra muito. Língua de sinais a Libras, é por palavras, com sons, é só mostrando, né, com ecolalia, expressa-se com clareza, expressa muito rápido, muito alto. Às vezes a gente tem estudante que ele fala bem demarcado, então a gente vai registrando aqui a forma que ele se comunica. Se ele tem gagueira, se é lentidão na fala, se nomeia os objetos, se troca fonemas, tudo isso a gente que é tom muito baixinho ou tom muito alto, né? A gente vai registrando aqui, pode marcar mais de um. Na escrita, né, com gratujas, é pré-silábica, é alfabética, identifica letras, né? A gente, como que está essa questão da escrita do estudante? Também pode ser mais de um. A leitura, né? Se lê palavras, se lê frases, se não lê, né? A gente vai colocando aqui, marcando a situação de leitura. E aí nós vamos para o segundo capítulo, que é a avaliação bimestral. Depois que a gente fez toda aquela parte de analisar as habilidades, aí nós vamos para o planejamento de trabalho a ser desenvolvido com esse estudante. Toda vez a gente percebe que tinha escolas que pegava o currículo inteiro e colocava aqui. Aí as escolas começaram até a chamar nossa atenção, porque estava com, às vezes, um PDI ficava com 80 páginas, que todo o currículo daquele ano de escolaridade era um corta e cola. Aqui não é para isso, gente. Esse planejamento aqui é para que cada disciplina planeje o que vai ser trabalhado com aquele estudante. E esse planejamento é conforme o ano de escolaridade dele. Independente do serviço que esse aluno precisa ou tenha de atendimento, às vezes o planejamento dele tem que ser adequado para as necessidades dele, seja de porque ele não domina todas aquelas habilidades, eu vou planejar para aquelas habilidades que ele precisa desenvolver naquele ano, ou que seja para a suplementação, que aqui a gente chama a atenção também dos alunos com altas habilidades e superdotação, né? Que se o aluno está lá no segundo ano e ele tem desenvolvimento na matemática, por exemplo, para estar no nono ano, então a gente vai suplementar esse planejamento aqui para que esse aluno tenha o atendimento às necessidades dele abordadas e adequadas. Então, aqui a gente vai fazer um trabalho específico daquele ano de escolaridade para a necessidade daquele estudante. É um planejamento daquele estudante. Qual o objetivo daquela disciplina para aquele ano de escolaridade, que é para a turma, e qual o objetivo da disciplina para aquele
estudante, né? Qual o conteúdo será trabalhado naquela disciplina para aquele ano de escolaridade? Nós vamos fazer o recorte para aquele estudante, qual habilidade será construída e desenvolvida, né, junto àquele estudante, seja que precisa menos ou que precisa mais, e qual a metodologia será utilizada, que é super importante a gente entender de que forma esse estudante ele aprende, né? Por isso que lá atrás pergunta, né, como é que a memória auditiva, a atenção, a percepção desse aluno, porque aqui na metodologia a gente vai pensar para esse estudante que a gente está elaborando o PDI. Né? É aquele aluno que ele precisa mais de uma aula expositiva, então eu preciso fazer mais explicações, eu preciso fazer uma aula mais que eu fale mais. Aquele aluno que ele precisa experimentar para ele precisa pegar, ele precisa visualizar para ele aprender, então eu vou ter que ter uma abordagem metodológica diferente. E qual a habilidade será trabalhada o aprendizado, o estudante no final daquele bimestre. Então, aqui esse planejamento é um planejamento para cada disciplina, uma folhinha dessa para cada disciplina, para cada professor e para cada aluno por bimestre. E aí nós vamos para a avaliação, né, que o estudante com deficiência, ele tem direito às mesmas oportunidades de avaliação que os estudantes que não têm deficiência. Então, aqui a gente vai colocar por bimestre o valor do bimestre, que é o valor geral para todos os alunos. A nota alcançada é a nota alcançada pelo estudante, só que aqui a gente tem que avaliar conforme as necessidades desse estudante, as mesmas oportunidades de avaliação, né? Por exemplo, se eu utilizo lá 3, 4 instrumentos de avaliação para o aluno, conforme as necessidades de adaptação dele, nós vamos ofertar até mais instrumentos de avaliação. E aqui é super importante vocês fazer marcar aqui, né? Se esse aluno ele fez as avaliações, fez as atividades avaliativas e ele precisou de muito suporte ou pouco suporte. O que é esse muito suporte? É aquele que precisa de mais ajuda, mais atenção, mais tempo, né? Então, aqui eu coloco. Se ele precisou de mais suporte do que os demais, ou se ele precisou de pouco suporte. E se ele teve alta compreensão daquilo que foi solicitado, ou se ele teve pouca compreensão. Então, aqui é importante a gente avaliar conforme o resultado dele e como foi aplicada essa avaliação para a gente poder marcar aqui como que foi esse suporte e essa compreensão. Também a metodologia utilizada, né? Como que foi essa aplicação dessa avaliação? Né? Nós temos estudante que precisa de ledor, nós temos estudante que precisa de ampliação, nós precisamos de estudante que precisa de um tempo a mais. Então, como que foi essa metodologia, como foi realizada essa avaliação desse estudante? E qual o diagnóstico pedagógico do estudante nessa habilidade? Ele consolidou, não consolidou, foi parcial, ele aprendeu até certo ponto, ele demonstrou conhecimento ou desenvolvimento até certo ponto, o que precisa,
qual desafio ainda se apresenta para uma intervenção ou para o próximo bimestre. E, por fim, a gente chega ao relatório pedagógico, que é a última parte, né, o 11º item do PDI, que é o relatório pedagógico do desenvolvimento do estudante. Aqui no PDI, a gente faz esse relatório semestral, que é o consolidado de todas as percepções dos profissionais que trabalharam com esse estudante. Né? Teve lá o professor de apoio na sala regular, o professor intérprete de Libras. Nós tivemos o atendimento dele com o professor da sala de recursos. Teve o atendimento dele com o professor regular. Então, esses profissionais, eles vão fazendo o relatório no decorrer do bimestre. É importante. Eu sempre oriento para os especialistas que me perguntam. Eu falo assim, não deixa para fazer no final, não. Vai fazendo as anotações, vão fazendo, deixa um caderninho ali, vai anotando os avanços, como é que foi esse aluno no início, fez um trabalho com ele no decorrer ali do bimestre, fez intervenções, como que ele chegou no final do bimestre, quais as habilidades ele desenvolveu, ele mostrou melhor desempenho, quais ainda precisam de atenção, o que eu vou ter que colocar no meu replanejamento, no meu planejamento do próximo bimestre, para atender às necessidades desse estudante. Né? Então, é sempre importante, partir do diagnóstico que foi feito inicialmente, as atividades que foram desenvolvidas no decorrer do tempo, qual resultado nós tivemos e quais os desafios a gente ainda tem pela frente para desenvolver com esse estudante. Então, o especialista recolhe depois, no final do semestre, esses relatórios, né, e faz um consolidado único e coloca aqui no PDI. Mas isso já vem sendo construído no decorrer dos bimestres. Tá? E aí, encerra, né, a questão do PDI, fecha nesse relatório. Eu queria assim, chamar a atenção de vocês para a importância mesmo desses momentos de discussão, desses momentos de elaboração do PDI, porque é nesses momentos ricos de estudo de casos, é que a gente vai assim, conseguir planejar a nossa prática educacional para realmente incluir esses alunos em nossas escolas. A gente vê que é um momento ímpar, né? Esse momento que o aluno está chegando nas nossas escolas, esse momento de acolhimento e ter um atendimento que realmente trabalhe com as necessidades dele, um planejamento individual, um planejamento que realmente contemple as necessidades desses estudantes, é fundamental para que a gente oferte uma educação de qualidade para esses estudantes que são tão importantes para nós. A inclusão só acontece se a gente faz valer, né, essa análise, a gente pare, a gente tenha tempo realmente para preparar para cada um dos nossos estudantes. Se a gente faz para todos iguais, né, a gente às vezes vai pecar aí em deixar as especificidades dos que mais precisam do nosso apoio ficar de fora. Né? Então, é o momento mesmo da gente voltar para esse atendimento de forma planejada,
de forma pensada realmente para atender às especificidades e às necessidades dessas crianças e desses estudantes. Tá? Vou chamar a Bela, acho que se ela tiver alguma dúvida, alguma pergunta, porque para mim, eu acho que eu já falei até demais. Nossa, Janice, eu fico muito feliz, né, de poder ter essa oportunidade de conviver com você no meu dia a dia, porque em 1 hora, né, e 19 minutos, você não tem noção da quantidade de riqueza que você trouxe para as nossas escolas. Tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo, né, apesar devem ter dúvidas, sim, devem ter sugestões para nos enviar, mas está passando aí uma manchetezinha o tempo inteiro para vocês deixarem aí, né, as dúvidas, sugestões de vocês no link que vai estar disponível na descrição. Nós vamos olhar com muito carinho, com muito cuidado, cada situação específica que vocês colocarem, mas é isso mesmo que a Genesi falou. Nós precisamos ter um olhar voltado para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, né, os nossos jovens, para que a gente consiga, de forma subjetiva, compreender essas necessidades e a cada dia evoluir mais, né, nos nossos princípios mesmo, os nossos princípios educacionais mesmo, né, de avaliação, de desempenho desses meninos, dessas meninas, de também compreender cada vez mais de que maneira que nós vamos conseguir atendê-los, né? Então, eu te agradeço muitíssimo. Já vamos antecipar para quem está nos assistindo hoje que esse assunto não se esgota, né? A gente tem muita coisa para falar. E aí eu até deixei, se você quiser jogar aí para mim, Lucas. Lucas está nos apoiando, gostaria de agradecer também aqui nosso apoiador, né, Lucas, professor que está com a gente atuando no PRA, né, que é um plano de recomposição das aprendizagens, e ele está aqui nos acompanhando o tempo inteiro. Queria que ele jogasse aqui essa tela para a gente aí das orientações que foi falada aqui hoje o tempo inteiro, mas que vocês não deixem de ler. Estou compartilhando aí com vocês. Documento orientador, tudo que Genesi falou, não, apesar de ter falado muito bem, parecendo que foi ela que criou o estudo, mas não saiu da cabeça dela, não foi a gente que inventou, está dentro do documento orientador. Isso também não foi, quem fez o documento orientador não foi da cabeça dele também, não. Ele foi lá na resolução 4256 de 2020 para poder criar esse documento para facilitar. E além dele, a gente tem também esse e-book que fala dessas barreiras atitudinais, que foi o que Genesi falou. Eu entendo que vocês devem ter, né, tido a oportunidade de acessar esses documentos ontem, né, que é o dia especial para isso, mas a gente não vai deixar de trazer isso com mais detalhes para vocês também nos próximos momentos que a gente estiver juntos aqui e nas vezes que a gente estiver visitando a escola, porque nós vamos também, né, estar juntos aí, visitando as escolas, o máximo que a gente conseguir, tá? Um documento, né? Assim, esse documento das barreiras atitudinais, ele é assim, muito importante fazer a leitura, fazer o estudo junto às escolas, porque às vezes a gente tem atitudes de que não são adequadas e às vezes a gente acha que foi uma brincadeira, que não é nada grave, e quando a gente vai ler, quando a gente se aprofunda nas questões da inclusão, a gente vê que às vezes uma brincadeira que a gente faz é uma atitude que traz uma barreira para esses estudantes. Né? Barreira não vai ser nada bom, né, para o processo E que a gente precisa se educar, que a gente precisa educar, porque tem falas, tem comportamentos, né? Essas barreiras, elas não são só as barreiras físicas que nossas escolas, a maioria não tem a acessibilidade adequada, já é uma barreira à entrada na escola, né? Mas sim, nós deparamos com outras barreiras que que fragiliza a educação especial inclusiva.
E Verdade. discutir isso no interior das escolas é fundamental para que a gente vá vencendo essas situações e realmente os nossos estudantes se sintam partes integrantes daquela instituição, que ele sinta que a instituição faz parte, que ele faz parte daquela instituição, que ele não está ali por uma imposição, mas sim por um direito, que as pessoas estão valorizando a situação. Então, é um documento bem elaborado, Rico, muito rico. muito rico, uma linguagem bem clara, bem simples de entendimento, E que né? vai fazer toda a diferença, né, Janeci? A gente vê a quantidade de, às vezes, solicitação que nós recebemos na regional, quando a gente vai verificar, vai fazer visita, não é nem necessidade de ter, por exemplo, professor de apoio, é necessidade de combater a situação de violência mesmo, de bullying, né? Então, assim, eu acho que essa questão da gente começar a compreender, tomar pé dessas informações e disseminar essas informações, esses conceitos, vai fazer toda a diferença nas nossas escolas, né? E Então é ontem, isso. assim, discutindo com a equipe lá sobre o que falar aqui hoje, eu até falei disso, falei da importância da gente realmente assumir uma posição inclusiva, porque a gente entende, não pode entender na escola que somente os agentes de AEE, que são os professores de apoio, intérprete de Libras, né, o professor da sala de recursos, que é um agente de inclusão. Todos nós que estamos ali na escola, nós fazemos parte dessa inclusão e precisamos ter comportamentos inclusivos, porque esse comportamento inclusivo é que vai definir esse entrar desses alunos na nossa escola, nas nossas escolas. Verdade. Muito bem. Agradeço muito. A gente volta a se encontrar aí. Em breve nós vamos divulgar, né, o próximo lançamento aí da próxima live, do próximo tema. Só vamos mesmo nos preparar também para acolher esses alunos na próxima segunda-feira, né? Já está chegando aí dia 10. E aí, em breve, a gente já monta um cronograma e divulga para a rede inteira, com a parceria do CREI, com a parceria do CAP, né? Que são outros agentes assim, importantíssimos para que compõem essa equipe toda aí do Serviço de Apoio e Inclusão dentro da Diretoria Educacional B. Então, chegando já ao fim, né? Eu agradeço a presença de todo mundo aí que está assistindo, a participação pelo chat. Nós vamos ver atentamente tudo que vocês pontuaram e aguardamos vocês aí nos nossos próximos encontros virtuais, viu? Muito obrigada, Janeci, muito obrigada, Lucas, que nos apoiou. Obrigada também a Cristiane e Daniele pelas discussões que vocês fizeram aí de planejamento desse momento. Agradeço a todos vocês e em nome de Jaceline, que não pôde estar conosco aqui hoje, que é a nossa superintendente de ensino, eu encerro agora essa apresentação. Até mais.